Pronto, tá ao vivo. Muito bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para dar início à nossa aula nesta manhã da nossa Escola Bíblica Dominical. Quem vos fala, vosso irmão em Cristo, irmão Fred. Convite aqui do nosso pastor Rangel. Nós estamos tratando nesta manhã sobre a lição. A nossa lição bíblica trata sobre a igreja eleita, a carta de Paulo aos Efésios. Eu gostaria, diante de mais nada, fazer uma oração para a nossa introdução ao estudo. Nos acompanhando aqui o áudio, ver como é que está. Maravilha. Glória a Deus. Isso aí. Depois a gente fala um pouquinho mais alto aí. Deixa eu fazer uma oração aqui. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer-te por esta manhã, por poder, Senhor, ter acesso à Tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por tudo. Seja conosco nesta manhã, Senhor. Abençoa que esta transmissão alcance vidas para a glória do Teu santo nome. Os nossos irmãos, aqueles que estarão acompanhando. Obrigado pela vida do irmão Samuel, que aqui está conosco nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Vamos lá. Glória a Deus. Maravilha. Isso aí. Vamos lá. Está conosco aqui o nosso irmão Samuel. Ontem nós fizemos uma videoconferência, uma videochamada, tratando algum assunto de hoje e falando um pouco sobre também o coral, a orquestra. E é muito bom poder estar com os irmãos. Espero que todos estejam aí bem, passando este momento, certos que Deus tem uma grande bênção, uma grande vitória para todos nós. Eu abro aqui a nossa lição, na lição de número 7. O nosso título desta aula é Cristo, Ele é a nossa reconciliação com Deus. O nosso textuário, ele nos diz que porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo de número 14. A carta de Paulo aos Efésios, ela é rica em detalhes, ela é rica em preciosidades da palavra do Senhor. Eu estava meditando, analisando alguns textos e nos chama a atenção, no capítulo 1, Paulo vem falar sobre as riquezas espirituais que Ele nos outorgou, que Cristo nos deu. Nós vamos para o capítulo 3, nós temos uma oração do apóstolo Paulo. Como tem sido importante hoje, os momentos que nós estamos vivenciando, orarmos, falarmos com Deus, buscarmos a presença de Deus. E você que está no seu lar aí, conte conosco, conte com as nossas orações. Capítulo 3, Paulo traz aí uma oração. E encerrando essa carta aos Efésios, ele vai falar então sobre uma batalha espiritual. A batalha espiritual que ele diz que nós precisamos estar com as nossas armaduras. Muito bem, é a carta de Paulo aos Efésios. Aqui dentro da nossa lição, a verdade prática diz assim, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Olha que maravilha! O nosso Senhor, o nosso Cristo, Ele desfez toda a inimizade. Ele desfez tudo aquilo que estava impedindo os homens de se achegar a Deus. Nesta manhã, neste assunto, nós vamos ver aqui algumas questões, por exemplo, que Paulo ele vai tratar com os judeus e com os gentios, que havia ali quase que uma inimizade gigantesca. Os gentios que não tinham acesso às leis judaicas e ao contexto da história judaica ali, e Paulo vai dizer, olhem, essa inimizade acabou, glória a Deus, essa inimizade se encerrou. Paulo, sendo judeu, ele vai mostrar isso para os gentios, dizendo, olha, vocês agora têm acesso a Deus, a inimizade já se acabou.
E para os judeus que viviam todo aquele Antigo Testamento, as leis, os rituais, Paulo vai dizer para eles: olha só, acabou tudo isso. E eu, analisando alguns textos, quando do Novo Testamento, Jesus conversando, Jesus fazendo a sua obra, a missão, o que acontecia? Tem certos momentos que nós vemos uma mulher se aproximando de Jesus, mas ela não pode se aproximar porque ela não é judia, ela não é da nacionalidade de Israel ali. E quando ela vem ter com Jesus, os próprios discípulos assim: não, despede, como quem dizendo: somos nós, é para nós. E Jesus vem dizer: não, eu vim para todos, eu não vim aos sãos, eu vim justamente aos que estão enfermos. Glória a Deus, maravilha. E Jesus tem nesta manhã algo especial para a tua vida. Não sei o que você tem passado, mas acredite nisso, você pode ter acesso a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Olha só que maravilha. Nós vamos ver no final dessa lição que a cruz ela mina a nossa justiça própria. Só podemos nos aproximar dela com a cabeça curvada em espírito de contrição. Que maravilha! Quando nos achegamos à cruz de Cristo, nós somos impactados. Não há como pensarmos que somos merecedores, que temos uma justiça própria, de forma alguma. Quando nós chegamos diante da cruz de Cristo, nós entendemos que nós precisamos ter cabeça curvada, um espírito contrito. O salmista diz que o espírito quebrantado e contrito Deus não desprezará. Quando nos achegamos a Cristo, quando nos achegamos à cruz de Cristo, nós vemos tudo isso. E eu quero deixar para vocês aqui ainda, a cruz é uma exposição da maldade humana. Sim, senhores, quando olhamos para a cruz, o inocente está ali, Jesus inocente. Quem era para estar ali somos nós, os pecadores. Então a cruz é uma exposição da maldade humana e ao mesmo tempo, olha que maravilha, é a revelação do propósito divino de vencer a maldade humana. Oh, glória a Deus! Deus ali na cruz em Cristo Jesus, o seu propósito foi vencer a maldade humana. Então quando olhamos para a cruz, nós identificamos isso. Eu quero ler com vocês Salmo de número 103, se você tiver a sua Bíblia aí, abra Salmo 103, versos 10 e 14, Salmo 103. Olha que maravilha de Salmo. É um convite a louvar-se a Deus por amor à sua graça, um Salmo de Davi. O verso 10, o salmista diz assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pare para pensar nisso. Se Deus fosse tratar como nós merecíamos, se Deus fosse para nos tratar diante daquilo que nós merecíamos, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. E o versículo 14 ele diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Que maravilha! Este é o Deus que nós estamos falando, comentando nesta manhã. Maravilha! Este é o nosso Deus. Ele lembra-se que nós somos pó, que a nossa estrutura, nós somos pó. E esse salmo, o salmista Davi, tão antigo, ele vai mencionar aquilo que nós estamos tratando nesta manhã, que Cristo fez uma reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação. Retornando a este verso que nós lemos, do verso 10, ele diz: não nos tratou segundo os nossos pecados. Por vezes nós nos deparamos com pessoas que vão olhar e dizer assim: nossa, mas eu fiz tantas coisas erradas, eu fiz tantas situações que eu tive na minha vida, e o que eu mereço? Você merece a punição. É isso.
nós merecíamos a punição. Só que em contrapartida, vamos avançar aqui um pouquinho, nós vamos ver a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Quando olhamos Cristo na cruz, nós entendemos que nós merecíamos a punição. Em contrapartida, nós vamos entender que Deus, ao invés de nos punir, ao invés de nos dar aquilo que merecíamos, Ele nos perdoa, Ele trata-nos de uma forma maravilhosa diante daquilo que Cristo fez ali. Olha só, Cristo morreu por nós para conduzir-nos a Deus. Maravilha, não? Que glória, que excelência da palavra de Deus. Cristo, Ele morreu por nós para nos conduzir a Deus. O texto aqui de Efésios, ele fala-nos que Cristo, Ele desfez a inimizade entre os homens. E Paulo aqui, ele é enfático, ele não vai dizer que os rabinos, que a religião da época, que aquilo que existia no Antigo Testamento, poderia trazer o homem diante de Deus. Não, senhores, ele vai dizer sempre que Cristo morreu por nós, e por causa de Cristo, nós podemos ter acesso a Deus. Cristo, Ele morreu por nossos pecados. Que maravilha, não? Que graça maravilhosa. Se citarmos aqui, nenhum outro filósofo, nenhum outro pensador, nem Buda, nem qualquer outro poderia ter morrido pelos nossos pecados, a não ser a pessoa bendita de Jesus Cristo. Glória a Deus. E Cristo também, Ele sofreu a nossa morte. Sim, senhores, Cristo sofreu a nossa morte. Há um dado aqui maravilhoso de um teólogo, Douglas Webster, que ele vai dizer: no nascimento do Filho de Deus, houve luz à meia-noite. Leia os evangelhos. Na morte do Filho de Deus, houve trevas ao meio-dia. Que coisa! O que aconteceu ali, aquele momento? Eu estava meditando e lendo. Jesus, ele entra em Jerusalém e o povo faz festa. O povo grita hosanas ao filho de Davi. E passado ali alguns dias, o que acontece? Esse mesmo povo vai crucificá-lo, vai pedir Barrabás, vai pedir o homem que era condenado. Aquele mesmo povo que havia gritado hosanas é o povo que está agora querendo crucificar o Cristo. Olha que coisa. Por isso que houve trevas ao meio-dia. Houve trevas ao meio-dia quando da morte do Senhor na cruz do Calvário. Maravilha. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão chegando aí. Olhe só, nesta morte de Cristo na cruz do Calvário, a cortina do templo, olhe só outra separação aqui que havia. Quando olhamos o culto judaico, o culto do Antigo Testamento, o sacerdote, quando ele ia se apresentar a Deus, por uma vez ao ano ele entrava num local específico, e dada a morte de Cristo na cruz do Calvário, o véu, a cortina do templo, que durante séculos tinha simbolizado a alienação dos pecadores de Deus, rasgou-se de alto a baixo. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. Aquilo que os judeus tinham como que uma vez ao ano de apresentar-se a Deus, em Cristo há uma possibilidade enorme de eu e você adentrarmos a sua presença agora, nesse momento, nessa situação que você está. Você pode entrar na presença de Deus agora. Cristo fez a nossa reconciliação, nos religou ao nosso Deus. É impossível, olha isso, é impossível que encaremos a cruz de Cristo com integridade e não sintamos vergonha de nós mesmos. Sim, senhores, meus queridos, quando olhamos para a cruz de Cristo, sentimos vergonha de nós mesmos.
Há quem diga que hoje as pessoas são a geração do mimimi, qualquer coisa estão, enfim, choramingando. E quando nós olhamos por tudo aquilo que Cristo passou por cada um de nós, é para se pensar, né? Tudo aquilo que Ele enfrentou, tudo aquilo que Ele suportou. Então nós devemos ter vergonha quando olhamos para a cruz de Cristo e vemos o que Ele fez por nós, que era para nós estarmos naquela situação. Glória a Deus. Vamos lá. Aqui na nossa segunda parte da lição, Paulo ele vai tratar a respeito da paz. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Puxa vida, agora eu penso com você, o que mais essa nova humanidade precisa? É de paz, é estar em paz. E quando ali em Efésios está sendo mencionada essa epístola, nos dá a entender que isso não estava havendo. Alguém poderia dizer algumas dificuldades aqui a serem superadas, algumas dificuldades aqui a serem eliminadas. E Paulo vai dizer que Cristo fez uma nova humanidade, ou um novo homem, e esse novo homem é o homem de paz. Se você olhar lá para o texto de Isaías, a Bíblia vai dizer que Cristo, ou o prometido ali, ele vai ter o seu nome como príncipe da paz. Eu te convido nesta manhã, tenha paz, receba a paz de Cristo na sua vida. Esse novo homem criado por Cristo, ele precisa de paz. Como tem sido difícil alcançarmos isso. Um conceito bíblico de paz, de forma geral, a paz é a descrição das boas relações. Sim, Deus quer para a sua igreja, Deus quer para o seu povo boas relações. Aquele negócio de abaixe as armas, né? Tire toda aquela fúria, venha em paz. O fim do conflito, o estado de tranquilidade. Que mensagem mais maravilhosa! No momento que nós estamos vivendo de aumento de casos de pessoas carentes, ansiosas, sem saber o que fazer diante do que nós estamos vivendo, que momento ímpar esse que nós estamos vivenciando. Porém, Cristo pode e quer nos tranquilizar. Cristo é o nosso companheiro, o nosso Senhor, que sempre está conosco. Que maravilha! Talvez você olhe aí para algumas situações aí e o desespero bata a sua porta, bata o seu coração, a sua mente, mas tenha certeza, Deus em Cristo já nos deu paz, nos deu tranquilidade. Glória a Deus. Também paz significa uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta que a paz conferida por meio de Cristo, sua morte na cruz, desfez a nossa inimizade com Deus. Éramos inimigos de Deus e Cristo fez isso. Glórias a Deus para sempre. Pastor Celso, nosso pastor Celso, a paz do Senhor, pastor Celso, que maravilha, vontade de lhe dar um abraço. Glória a Jesus, receba aí o carinho de toda a igreja aqui, AD Santa Bárbara, em nome de Jesus. Vamos lá. Olha só, a nova humanidade formada pela paz, vai dizer aí, ó, Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam. É mole um negócio desse? O povo que se bicava, o povo que se hostilizava, o povo que vivia. Outra coisa que me faz lembrar, o povo ele estava de uma certa forma dividido, e entre os próprios ali judeus e samaritanos havia
uma dificuldade nisso, havia uma hostilidade. E uma mulher, ela vai ter com Jesus, e Jesus vai romper toda essa hostilidade. Primeiro, ela é mulher. Dentro da sociedade da época, já tem aí muitas dificuldades apresentadas. Ela vai pegar água num poço, e o mestre está ali, aquele que é capaz de romper todas as hostilidades, romper todas as inimizades. E Jesus, nos seus trajes, identificado como judeu, aquela mulher olha, tem alguma coisa errada, não podemos ter um diálogo. E olha as palavras de Jesus para aquela mulher: se tu conheceras o dom de Deus e quem te pede de beber, tu lhe pediria e ele te daria água a jorrar para a vida eterna, água viva. Você já imaginou? Você já passou por situações que as pessoas vêm querer te hostilizar, que vêm querer te confrontar de uma certa maneira, e Deus te dá essa tranquilidade, esta paz de romper essas barreiras, esta hostilização, este mal? É Cristo quem faz. Cristo rompeu isso, deu àquela mulher a salvação. Que maravilha! Aquela mulher olha para Jesus e diz assim: olha, nossos pais dizem que quando o Messias vier, ele nos falará tudo isso, ele nos mostrará tudo isso. E Jesus diz para ela: a hora vem, e olha novamente a palavra, e agora este é o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você pode estar aí isolado, cumprindo toda a quarentena, mas tenha certeza disso, você pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Glórias ao nome do Senhor. Maravilha. Voltando aqui sobre o nosso último tópico aí, sobre a cruz. Pela cruz nós fomos reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Glória a Deus. Cristo fez-se maldição por nós, reconciliados pela cruz de Cristo e reconciliados na cruz em um corpo. Glória a Deus. Maravilha, glória a Deus. Pai do Senhor é os nossos irmãos Messias, nossa irmã Janete, minha mãe, irmã Nalva, irmã Zane, ao nosso irmão Cláudio, a irmã Meire, ao nosso irmão Anderson, nosso professor irmão Anderson. Que maravilha, irmãos, que saudade, que maravilha, nosso querido irmão Anderson. Deus abençoe grandemente. Glória a Deus para sempre. Olhe só, vamos ler aqui o texto que foi usado aqui em Efésios capítulo 2, versículos 14 a 19 dessa nossa lição. Paulo diz assim aos Efésios: porque Ele é a nossa paz. Ele quem? Cristo é a nossa paz. Aquele que perseguiu, o apóstolo Paulo, aquele que perseguiu os cristãos, aquele que foi contra por algum momento, ele não tem agora outro assunto, ele não tem agora outra pessoa a não ser Jesus para dizer: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne ou no seu corpo. O Evangelho de João, ele vai dizer, retratado Jesus, ele vai dizer: olhe, que aquele que comer da minha carne, aquele que beber do meu sangue, este tem parte comigo. Olha que maravilha. E aqui Paulo está dizendo aos Efésios: na sua carne ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Por isso que quando a igreja se reúne, as barreiras, as diferenças, elas caem por terra, devem cair por terra, devem.
O texto usado por Tiago na sua carta, ele vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas, que ali não vai ter rico, pobre, homem, mulher, escravos, servos, livres, senhores. Quando todos se reúnem, é um só homem em Cristo Jesus. Cristo fez isso e através da paz. Versículo 16 ele diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo Cristo, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. O próprio Cristo tem um momento que ele vai dizer: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eita, Jesus maravilhoso. Então quer dizer que nós, o que sobra para nós? O que será de nós? O que poderemos fazer agora se ele foi enviado? Aí João, deixa eu ler esse texto com você. Abra sua Bíblia aí, João capítulo 1, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Capítulo 1 de João, verso de número 11. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se Jesus ele vai dizer que não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, aqui ele vai dizer também: fui enviado para eles, e eles não o aceitaram, não o quiseram. Mas a todos nós que o aceitamos, todos nós que o recebemos, que cremos no seu nome, ele vai dizer: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que maravilha! Então, quando você olhar para aquela pessoa, para aquele irmão, lembre disso: é um filho de Deus. É um judeu, é de outra nacionalidade, tem de repente algumas visões diferentes da sua, mas acredite, mediante a cruz de Cristo, também és um filho de Deus. Quanto tempo estamos já? Estamos dando meia hora agora. Vamos lá. Porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, que aqui está em letra maiúscula. A pessoa do Espírito Santo, aqui na carta aos Efésios, vamos ler aqui, mais uns versículos da palavra do Senhor. Olhe a menção que Paulo faz ao Espírito Santo, esta carta aos Efésios, como que dizendo para os gentios: olhe só o acesso que vocês têm. Após o capítulo 1 ele falar que somos abençoados com todas sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. No capítulo 6 ele vai dizer, a gente vai estudar ainda mais para frente, ele vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, versículo 10, e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Lá no verso 17 ele diz assim: tomai também o capacete da salvação. Você que foi reconciliado com Deus, você que aceitou a Cristo como seu Senhor, você que foi reconciliado com Deus, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Olha a linguagem que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, a esses que estavam
de certa maneira, em inimizade, em algum conflito, não entendendo alguns aspectos da vida cristã, olha o que Paulo vai dizer para eles, tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18 ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Olha que maravilha, podemos estar isolados, podemos estar cumprindo a quarentena, ou ainda tem um outro nome agora aí que estão querendo adentrar, que é o tal do lockdown. Mas tenha certeza de uma coisa: aonde você estiver, ore com toda oração e súplica no Espírito. O mesmo apóstolo, ele vai escrever aos Romanos dizendo que nós não sabemos pedir como convém. Nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E tenha certeza, você terá pelo menos uma das 3 respostas de Deus para a tua vida quando orar. Uma, Deus vai te responder imediatamente: vamos fazer. Outra, Deus pode te responder: não, isso não é o momento, não é que você precisa. E outra, aquela do salmista: espere, para que você possa dizer, como ele disse no Salmo 40, esperei pacientemente no Senhor e Ele cumpriu o desejo do meu coração. Então ore, você que está nos ouvindo nesta manhã, nos acompanhando neste canal, ore ao Senhor, porque Deus tem bênção para a tua vida. Assim, versículo 19, assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Paulo vai tratar aqui em Efésios também a respeito da família, ele vai falar que nós somos uma família. Tudo isso só é possível por causa da reconciliação, por causa da paz e por causa da cruz de Cristo. Sim, senhores, por causa da cruz de Cristo nós temos acesso ao Senhor e nós nos tornamos uma família, os concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha só, na cruz, em santo amor, o próprio Deus, através de Cristo, pagou a penalidade completa da nossa desobediência. Na cruz, a misericórdia e a justiça divina foram igualmente expressas e eternamente reconciliadas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Uma última expressão que nós podemos dizer, só podemos gritar aleluia ou louvores ao Senhor com autenticidade, depois que primeiro tivermos clamado: ai de mim, estou perdido. Eita maravilha! O texto de Isaías, ele começa a dizer: ai das nações, ai daqueles que não conhecem a Deus. E de repente Deus lhe dá uma visão da sua glória. E ele olha para toda aquela cena e diz: ai de mim, que sou um homem impuro, habito no meio de um povo ímpio, impuro. Ai de mim. Quando nós nos achegamos a Cristo, não nos orgulhamos de tudo isso. Nós olhamos e dizemos assim: ai de mim, porque ali demonstra toda a nossa desobediência, tudo quanto nós fizemos, tudo quanto nós merecíamos. Em contrapartida, vemos a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Concluindo aqui, vamos lá. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade e criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo,
a igreja com letra maiúscula, o corpo de Cristo, descrito lá em Hebreus como a Assembleia, a Igreja Universal, os primogênitos. Que maravilha! Deus fez isso em Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus guarde, que Deus proteja as nossas vidas. Nossa irmã Gesana, receba aqui o nosso abraço, o nosso carinho. Nosso irmão Júnior Ribeiro, Deus abençoe, irmão Júnior Ribeiro, glória a Deus. Irmã Cecília, ó, irmão Givanildo aí, Deus abençoe. Irmã Delminha, nossa mamãe aí com o bebezinho, Deus abençoe. Nosso irmão Cláudio, irmão André também, papai André está lá com o bebezinho recém-nascido, Deus abençoe grandemente a família AD Santa Bárbara, ao nosso pastor Rangel, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos agora de forma online, acompanhando os estudos. Temos tido estudos durante a semana sobre o livro do Apocalipse com o nosso pastor. Acesse o Facebook, no YouTube, temos o canal do YouTube. O YouTube é AD Santa Bárbara. Tem lá os vídeos dos trabalhos da igreja. E queremos deixar aqui o nosso abraço, nosso carinho à orquestra, ao coral, ao grupo de crianças, grupo de coreografia, saudade do grupo de coreografia, aos nossos muito dignos obreiros da casa do Senhor, glória a Deus. Receba o nosso carinho, as nossas irmãs do círculo de oração, ao grupo de varões, que maravilha, receba o nosso carinho também, em nome de Jesus, glória a Deus. Que maravilha, bênção, maravilha. Bom Anderson, Pai do Senhor Jesus com todos, que maravilha, glória a Deus, amém, glória a Deus. Fazer uma oração? Tem um pedido de oração aqui, ó. Olha aqui que maravilha. Benjamin, filho do irmão Jonas. Oração por Benjamin, filho do irmão Jonas. Vamos orar assim, em nome de Jesus. Que os irmãos curtam e compartilhem esse vídeo também. Os irmãos aí curtam o vídeo e compartilhem nas redes sociais aí, glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração junto com vocês, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela vida do Samuel que aqui está. Agradeço ao Senhor pela oportunidade, Senhor, de fazermos uso da Tua palavra, de que o Senhor nos permitiu a reconciliação, desfez toda a inimizade. Na cruz de Cristo temos livre acesso à Tua presença. Obrigado, Senhor, por este tempo que o Senhor disse, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Ti em espírito e em verdade. Eu oro por esse Teu filho, por esta Tua filha, Senhor, neste momento difícil, neste momento, Senhor, de grande trauma, de grande, Senhor, dificuldade. Pai, o Senhor é poderoso para trazer tranquilidade, para, Senhor, apaziguar a tempestade, Senhor, e nós podemos novamente louvar e bendizer o Teu nome. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Também teremos plantão de oração hoje, às 19 horas. Glória a Deus. Amém. Maravilha. Deus abençoe. Um bom dia a todos.